E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do Cara a Cara, que é aquele tipo de vídeo que tenta comparar as possíveis ou prováveis escalações do Cruzeiro com o seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. E hoje falaremos sobre a partida entre Cruzeiro e Vitória, nesse domingão, 4 horas da tarde no Mineirão. Confronto válido aí pela 4ª rodada do Brasileirão, e é claro que a gente pode ter alguma mudança nas escalações, alguma mudança tática, mas a gente tenta aproximar, de uma forma bem lógica mesmo, como os times jogam e encaixar ali pra gente fazer um comparativo, um mano a mano, tentar definir o melhor 11 combinando aí as duas equipes. Se você acompanha o canal já tá ligado como é que é, muito simples, não tem muito segredo no formato, mas antes de ir pro campinho e fazer o mano a mano de fato, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que tem uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Para isso basta você entrar pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito até R$200, a Betfair dobra para você. Essa é uma oferta exclusiva para novos clientes, mas caso você já tenha conta ativa na Betfair, também tem promoção ativa nesse final de semana, que é a de aposta grátis, de free bet, R$1 ou R$2 em aposta grátis no sábado ou no domingo, para você usar em jogos de futebol, de outros esportes, fica à vontade. As cotações são dinâmicas, mas caso você queira apostar nesse jogo entre Cruzeiro e Vitória, no momento que eu tô gravando o vídeo, a vitória do Cruzeiro tá pagando 1,66, o empate 3,8 e a vitória do Vitória, o triunfo dos baianos, 5,5, tá? O Cruzeiro sendo colocado aí como franco favorito para esse confronto, esperamos confirmar isso, Então aproveita essas cotações, pega os bônus, aposta sempre com responsabilidade para que você possa se divertir. Estão listadas no campinho aí as escalações mais prováveis de Cruzeiro e Vitória, considerando também as partidas recentes, O Cruzeiro com Anderson, a zaga com Neres e João Marcelo, laterais William e Marlon. Meio campo com Lucas Romero, Ramiro e Lucas Silva, Matheus Pereira, Arthur Gomes e Rafa Silva. E eu sei que tem muitas dúvidas na escalação do Cruzeiro, até deixei de fora aqui o Zé Ivaldo, que foi titular na partida da Copa Sul-Americana, mas acho que todo cruzeirense ficou um pouco preocupado com aquela entrevista do Fernando Seabra, dizendo que os jogadores que ficaram de fora do jogo da Sula foi para serem poupados na parte física. O que nos leva a crer que esses jogadores voltam para o time titular na partida contra o Vitória, e eu tô falando especialmente aqui do Neres zagueiro, do William lateral direito, do Ramiro e do Lucas Silva volantes, do Arthur Gomes atacante e do Rafa Silva, que é o outro homem de frente, Jogadores que começaram no banco, alguns até foram acionados no segundo tempo lá no Chile, caso do Rafa Silva, o próprio Ramiro entrou no finalzinho, o William jogou uns minutinhos também, enfim, e o Zé Ivaldo que eu botei aqui é um jogador que 99% dos torcedores do Cruzeiro escalariam ele como titular na vaga do Neres, mas não dá pra gente cravar isso relacionado a Fernando Seabra. E o time do Vitória, treinado por Léo Condé, que tem algumas variações aí na parte tática, especialmente no posicionamento do trio de frente, mas tem uma base também parecida, O goleiro Lucas Arcanjo, a zaga aí com Bruno Vini e Wagner Leonardo, lateral direito Zeca, lateral esquerdo Lucas Esteves, no meio campo o William Oliveira, Leonaldi e Rodrigo Andrade, 3 volantes, Mateuzinho é um meio atacante, o Osvaldo que é um atacante de beirada e o Alejandro que é um camisa 9. E se a gente fosse levar aqui ao pé da letra, assim, a escalação mais provável, o posicionamento no campo, até faria mais sentido inverter, tá? Porque o Osvaldo joga normalmente mais pelo lado direito e o Mateuzinho pelo lado esquerdo. Só que o Mateuzinho e o Matheus Pereira são meio atacantes, são ali aquele camisa 10, o jogador que tem mais a função de articulação. Enquanto o Arthur Gomes e o Osvaldo são mais pontas, atacante de beirada, jogadores mais agudos, por isso que eu fiz essa comparação, tá? Botando o Osvaldo e Arthur para disputar por posição, enquanto o Mateuzinho e o Matheus Pereira disputam no outro lado. Mas acho que deu para entender. O aqui no meio campo são volantes, tá? O William Oliveira é o cara que joga mais preso no Vitória, papel que o Romero faz no Cruzeiro. O Leonaldi deve ser o volante que joga pelo lado direito e até faz o papel aberto aqui como um secretário de lateral que o Ramiro também pode fazer, Tem essa semelhança. Normalmente o Rodrigo Andrade jogava aqui pelo lado direito, quando o Dudu era o titular como volante pela esquerda. Mas o Dudu tá entregue ao departamento médico e o Leonaldi é o provável substituto. Feito esse preâmbulo, então, vamos ao cara a cara.
mas só gostaria de fazer uma ressalva sobre esse time do Vitória, tá? Que algumas pessoas podem achar que é um time mais fraco. O Vitória foi campeão baiano pra cima do Bahia e se deu muito bem nos clássicos. As equipes se enfrentaram 5 vezes nessa temporada, o Vitória ganhou 3 vezes e as outras 2 partidas foram empates, tá? E justamente por isso o Vitória ganhou o primeiro jogo da final, empatou o segundo. Começamos então o comparativo pelo gol, em que temos Anderson tentando se firmar como camisa 1 do Cruzeiro e Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória há algumas temporadas, titular no acesso do último ano. São 2 goleiros jovens, o Lucas Arcanjo aí com 25 anos, mas justamente por ele ser titular do Vitória desde 2021, eu coloco ele aqui como a preferência. O Anderson teve uma falha grave no clássico contra o Atlético, né? E o Lucas Arcanjo é um goleiro muito seguro. É um cara que faz boas defesas, inclusive quando o Cruzeiro enfrentou o Vitória na Série B, o Lucas Arcanjo fez partida muito boa contra o Cruzeiro. E esse atleta é um candidato a nos fazer raiva aí nesse domingo à tarde. Na zaga aqui, escolher entre Neres e Bruno Vini é complicado, tá? Porque o Neres é um zagueiro bem limitado e o Bruno Vini, que surgiu como uma promessa, seleção de base, chegou a ser comprado pelo Napoli, também é um zagueiro com limitações importantes, né? O Bruno Vini, que estava no Grêmio até pouquíssimo tempo atrás, deixou o tricolor gaúcho e assinou com o Vitória. Assim, se fosse Zé Ivaldo e Bruno Vini, era fácil escolher o Zé Ivaldo. Entre Neres e Bruno Vini, eu prefiro não escolher nenhum dos dois, tá? Eu prefiro puxar aqui o João Marcelo, né, que eu coloquei aqui na comparação com o Wagner Leonardo, e montar essa dupla de zaga com João Marcelo e Wagner Leonardo. Pra quem não lembra, o Wagner teve passagem pelo Cruzeiro na temporada 2022, né? Ele era reserva daquele time do Pessolano, jogou apenas 6 partidas pelo Cruzeiro e fez um gol. Ele foi pro Vitória, conseguiu ser um jogador muito importante no acesso, é um zagueiro canhoto que tem se destacado por marcar gols importantes, e o João Marcelo também é um zagueiro muito bom, né? Um cara que tem se firmado aí no Cruzeiro. Até daria pra montar um trio de zaga interessante, Zé Ivaldo, João Marcelo e Wagner Leonardo, tá? E esse é um jogador que o Cruzeiro, ao fim do empréstimo, né? Na época ele pertencia ao Santos, não quis adquirir o jogador e ele seguiu a carreira. Mas é bom zagueiro, tá? E é um cara que tá muito confiante, tá num momento bom. Então eu acho justo fazer essa montagem de zaga, justamente porque Zé Ivaldo e João Marcelo, né? Que seria a zaga ideal na minha opinião, provavelmente não serão titulares do Cruzeiro, o que é meio incompreensível, mas é o mais provável aí na cabeça do Seabra. Na lateral direita, William e Zeca, né? Aquele Zeca que começou no Santos, teve passagem pelo Vasco. É um jogador destro que jogou muito tempo como lateral esquerdo, né? Eu diria que o Zeca é um jogador que prometia bastante, acabou não entregando isso tudo. E tem uma curiosidade entre esses jogadores, é que ambos foram campeões olímpicos, né? Com a seleção brasileira em 2016. Naquela época, inclusive, o Zeca era titular e o William foi reserva, tá? Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. No entanto, quando a gente compara o que cada um desses jogadores virou na carreira, eu acho que aqui é bem fácil apontar que o William tem uma carreira melhor, né? Teve boas temporadas na Alemanha, depois sofreu com lesões, mas é uma peça importante do time do Cruzeiro. O Zeca tá se reencontrando aí no Vitória, teve uma passagem ruim pelo Vasco, depois foi para os Estados Unidos, mas o William é um jogador melhor na minha avaliação e ganha aqui a titularidade na nossa lateral direita. Na esquerda, entre Marlon e Lucas Esteves, o Lucas não é um lateral ruim, é um jogador novo, 23 anos, foi formado pelo Palmeiras, também teve uma passagem lá pelo futebol dos Estados Unidos, mas eu acho que o Marlon é um jogador mais consolidado, ainda que o Marlon não esteja vivendo um bom momento, tá? Eu acho que ele é um jogador melhor que o Lucas Esteves. No meio-campo, Lucas Romero e o William Oliveira são 2 jogadores que ajudaram o Cruzeiro de formas diferentes. O Romero, que teve uma boa passagem entre 2016 e 2019, títulos mineiros, títulos de Copa do Brasil, voltou para essa temporada e é um dos líderes do elenco. E o William Oliveira nos ajudou no acesso, né, naquela temporada 2022. Eu até pensei se não dava para dar uma roubadinha, botar os 2 para jogar no time, mas assim, não faria sentido porque ambos têm essa característica de mais primeiro volante, tá? E ainda que o William Oliveira seja um jogador que nos ajudou bastante, o Romero é melhor que ele, tá? Então o Lucas Romero pega aqui a camisa 5. Como esse volante pela esquerda, o Lucas Silva e o Rodrigo Andrade são ambos volantes que têm uma boa qualidade de passe, mas são jogadores fisicamente um pouco robustos, se é que vocês me entendem. Particularmente, nenhum dos dois tem um estilo de jogo que me agrada tanto assim, mas se tiver que escolher, eu vou escolher o Lucas Silva por, digamos assim, ficha corrida, né? Ele já fez bastante coisa no futebol, teve momentos de mais destaque que o Rodrigo. Entre Ramiro e Leonaldi, eu poderia optar pelo currículo mais robusto do Ramiro, mas não consigo negar o fato de que ele não joga em alto nível há algum tempo.
O Leonaldi, por sua vez, é aquele que apareceu muito bem na Ponte Preta, fez boas temporadas na Série B. É um jogador que eu gosto bastante, justamente pela dinâmica de jogo que tem faltado ao nosso amigo Ramiro aqui. Então, nessa disputa da meiuca, eu boto o Leonaldi aqui no nosso 11 ideal. Entre Matheus Pereira e Mateuzinho, Mateuzinho é bom jogador, tá? Mas o Matheus Pereira é melhor, né? É outro nível de jogador, tá? Então o Matheus Pereira ganha essa. Entre Arthur Gomes e Osvaldo, ô galera, o Osvaldo tá com 37 anos, mas ainda assim, Cristiano Osvaldo, na minha opinião, é um atacante mais perigoso e mais produtivo que o Arthur. E talvez você ache que eu tô exagerando, que eu tô pegando no pé, mas beleza. Na atual temporada, o Osvaldo tem 6 gols e 1 assistência em 20 partidas. E em 2023, o Osvaldo jogou 50 vezes pelo Vitória, marcando 8 gols e dando 10 assistências, sendo que foram 9 assistências apenas na Série B. E o Osvaldo é um jogador que já fez raiva no Cruzeiro, né? Quando jogava no Ceará, quando passou pelo Fortaleza, quando teve no São Paulo também. Eu sinceramente acho que o Osvaldo é um jogador melhor que o Arthur Gomes, tá bom? Então entra Cristiano Osvaldo na seleção. E entre Rafa Silva e Alejandro é uma briga de foice no escuro, porque o Rafa Silva é um atacante que tem boa qualidade técnica, mas ele não consegue ter uma sequência em alto nível. E o Alejandro é um cara que surgiu muito bem na base do Atlético Mineiro, né? Fazendo muito gol, foi vendido bem lá pro Red Bull Bragantino, mas eu diria que ele não vingou lá em Bragança Paulista como o pessoal imaginava. O Alejandro tem sido bastante criticado lá no Vitória, inclusive tem chance de pintar, por exemplo, um Luiz Adriano no comando de frente, né? Mas bem ou mal, ele fez 6 gols esse ano, o Rafa Silva fez 1. Então, sem muita convicção, eu escolho aqui o centroavante do Vitória também, Alejandro, para compor aí o nosso 11 ideal, digamos assim. Deste modo, o melhor 11 aí, combinando as prováveis escalações de Cruzeiro e Vitória, tem o goleiro Lucas Arcanjo, a zaga com João Marcelo e Wagner Leonardo, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. Meio campo com Lucas Romero, Leonaldi e Lucas Silva, 3 L's. Matheus Pereira como meio atacante central, Osvaldo e Alejandro no ataque. Confesso que eu achei esse time bem meia boca, né, com o Cruzeiro levando uma pequena vantagem aí, 6 atletas do Cruzeiro, 5 do Vitória, que seriam equilibrados se a gente fizesse a comparação de técnicos, né, porque entre Fernando Seabra e Léo Condé, o Léo Condé tem bem mais trabalhos relevantes aí na elite do futebol brasileiro, o Fernando Seabra é um cara que foi muito bem no sub-20 do Cruzeiro, mas ainda tá dando seus primeiros passos aí no futebol profissional. Tá feito então esse time ideal, deixa aí nos comentários o que você concorda, o que você discorda. Se tiver gostado do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!